Tudo bom, doutora? Hoje eu estou Bem, aqui, gente, com Ricardo. a doutora Alessandra. A doutora é uma amiga de longa data, tem a mesma paixão que eu pelo agro. A gente se conheceu por causa desse meio, né? Se conheceu nesse meio, né, doutora? E hoje eu tenho o privilégio de receber ela aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto que é o que nos motiva, que nos faz trabalhar mais aqui, né? É um setor que eu particularmente gosto muito pela simplicidade, pela como eles abraçam, né? Como eles acolhem a gente. Isso é interessante. A doutora compartilha de um pouco disso. Não é não, doutora? Isso mesmo, Ricardo. Na verdade, nós nos conhecemos através do sindicato, Isso. Sindicato Rural Patronal, né? Acho que é a casa, né? De todo produtor rural. E a doutora, ela, a gente se conheceu lá, tem, o marido dela trabalha lá no sindicato e a gente, ele acabou me indicando, né, doutora? Foi uma indicação, né? Nós precisávamos de uma empresa especializada, né, na segurança do trabalho voltada ao agronegócio, né? E aí veio o start. Ué, vamos falar com o Michel, né? No sindicato ele vai saber de alguém que realmente atenda a essas demandas específicas do produtor rural. E realmente passaram o seu contato para a gente. E doutora, a senhora que lidar com esse meio jurídico, quando a senhora olha para esse pro produtor, essa documentação, ela bem elaborada, uma documentação voltada para ele, isso ajuda vocês juridicamente também ou é indiferente? Com certeza, Ricardo. A gente tem um ditado no mundo do direito que é: se não está nos autos, não existe no mundo. Mais ou menos isso se aplica à segurança do trabalho. Se não está documentado, para a justiça não existe. Então, o produtor ele precisa estar pautado em laudos, né? Que a segurança do trabalho pode trazer para ele, né? Então, é muito importante, né? É uma prova cabal dentro de um processo. Então, toda vez que a senhora atua sempre num processo, vamos lá, vamos dizer aqui trabalhista, eu acho que é o que a gente vai mais enfrentar, né? E que a documentação ela vai fazer sentido. Então, um PGR-TR bem elaborado, ali, uma documentação bem robusta, isso faz a diferença, então, no processo. Uma checagem ali, uma ficha de EPI completa, né? A documentação, ela ali, na totalidade, vamos dizer assim, isso faz a diferença para vocês. Com certeza, Ricardo. Dentro de um processo, vamos pensar dentro de uma questão trabalhista. Nós trabalhamos muito a questão do ônus da prova. Então, muitas vezes, esse ônus recai sobre o empregador, né? O produtor rural. Você tendo toda essa documentação de forma regular, nós chamamos que, falamos assim, é a materialização do dever de cautela cumprido pelo produtor rural. Então, ele teve a cautela, ele se assegurou, ele buscou se organizar e cumprir com as normas. Isso já demonstra dentro do processo uma boa fé objetiva, né? Então, é muito importante. E não só na esfera trabalhista. Também existe uma questão, né, que pode ser utilizada dentro da esfera previdenciária e até criminal, né? Então, a segurança do trabalho acaba trabalhando também dentro dessas outras áreas, né? Não só a parte trabalhista. Entendi. Ô, doutora, e eu creio que a senhora já atende, né? Eu sei aí vários clientes, né? Creio que já se deparou com alguns processos trabalhistas. E a senhora já se deparou com uma documentação incompleta, que não estava ali, vamos dizer, assertiva, né? Não era aquilo que a norma exige. A senhora deparou já com algum cenário desse já ou não? Sim, sim. Não lembro especificamente de algum caso ligado ao agro, mas sim, já atendi algumas demandas trabalhistas, ou documentação incompleta ou ausência de documentação, né? E tudo isso se volta contra o empregador, né? É, a documentação incompleta também, ela acaba, né, voltando contra o empregador, né? Então, são situações ali que realmente acaba prejudicando muito. Eu acho que às vezes até é desatualizada, né? Isso é Sim. uma coisa que a gente É. encontra muito. Ah, fiz um laudo uma vez lá em E achou que não precisava renovar, né? nunca mais, né? Eu tô aqui pensando, mas eu acho que assim, a falta de documentação, ou uma documentação desatualizada ou equivocada, elas quase que possuem o mesmo peso, né? Então, assim, Doutora, a não. gente que está sempre ali conversando, né? Eu acho que
Isso aí eu quero até uma opinião da senhora, mas eu acho que isso é um conjunto, né? Isso faz a diferença. Uma documentação de SST assim, completa e com essa assistência jurídica, isso ele casa e protege a empresa em um âmbito, vamos dizer assim, mais abrangente, ele fica resguardado mesmo. Realmente, a linguagem que a gente usa hoje é blindado, Com né? certeza. É uma documentação atualizada, assertiva de segurança do trabalho, na verdade, é um braço que o jurídico vai ter, né? É uma força a mais, é uma contribuição, né? É uma segurança para o advogado, né? O advogado, ele com certeza vai atuar dentro desse processo de forma muito mais segura, muito mais assertiva. São situações próprias daquela matéria, né, daquela situação específica. Então, essa documentação traz um suporte, né, daquela matéria que não é do direito, é da segurança do trabalho, mas traz esse suporte para o advogado para poder atuar com mais assertividade dentro de um processo, com toda certeza. E o juiz dentro do processo, ele analisa o quê, doutora? A gente atua muito, eu vejo que é uma percepção minha, né? E eu quero até conversar com a senhora se eu estou errado sobre isso. Mas quando, por exemplo, eu trabalho em alguma perícia, alguma coisa, eu vejo que o juiz ali, o magistrado, ele se apega muito em prova física, né? Documentação, né? Então ele olha muito, vamos dizer assim, papel, né? Ele olha isso. E Sim. isso é o que ele se baseia mesmo. Ele, acho que é porque até porque ele não tem essa expertise, ele vai se basear ali no laudo que o perito faz e essa documentação, né? Isso mesmo, ele precisa, na realidade, de um outro profissional com atribuições para isso, para auxiliá-lo mesmo no exercício da justiça, né? Hum. São atribuições próprias de um engenheiro de segurança do trabalho. Então, a gente precisa beber, vamos dizer assim, dessa engenharia, né? Então, o juiz, assim como o advogado, ele realmente vai buscar dentro do laudo, né, através da capacidade técnica daquele profissional, o que ele precisa extrair para dar uma boa sentença. Com toda certeza, Ricardo. Ele vai sim se amparar, nessa documentação. Doutora, e que conselho a senhora daria assim para esse produtor ou esse empregador que ele ainda vê essa documentação como burocracia, como algo que, isso aqui é só papel. Mudança de mentalidade. Eu acho que nós estamos vivendo um cenário hoje dentro do agro, não só na questão de segurança do trabalho, né, mas em toda a esfera, padrões que faziam sentido há anos atrás, eu acho que hoje não cabe mais no agro. Nós hoje vivenciamos um mundo onde o cruzamento de dados ele acontece em tempo real. E se nós falarmos, né, dessa, não sei se eu posso denominar assim a plataforma, né, a questão do e-social, né? Então, hoje, com o e-social, né, sendo trabalhado da forma como ele é trabalhado, não ter a documentação é quase que um suicídio, né? Então, é mudança de mentalidade, Ricardo. O produtor rural, ele precisa entender que, não, mas meu pai trabalhava assim. Trabalhou assim até hoje, né? Mas hoje, por conta mesmo dessa questão de informatização, né, das instituições, e especificamente falando do e-social, né? Eu acho que você pode até falar um pouco melhor, né, dessa ferramenta que o governo hoje tem, né? Essa documentação ela se torna indispensável por conta da questão do cruzamento de dados, né? Não dá para Hoje, escapar. hoje isso ficou em tempo real, né? Hoje Então ficou em eles tempo têm real. esse acesso, e eu acho que isso é um pouco que a galera, o empregador, ele ainda não entendeu, é o que o governo já sabe. Que o governo já sabe. Você sempre fala isso nos atendimentos. O governo já sabe, ele só tá dando a corda, né, Ricardo? Ô, Então tem que doutora, eu queria correr e que regularizar. também, para a gente encerrar, eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da doutora marcado, né? Eu vou deixar na descrição o contato dela. Queria que a senhora falasse um pouquinho também para a galera que é esse público nosso que vai ver esse conteúdo, o que que a senhora oferece hoje de serviço, ou qual área a senhora atua mais, o que a senhora tem trabalhado mais e onde tem mais ajudado o produtor rural, né? Eu tenho há 2 anos praticamente assim me voltado, me dedicado, me debruçado nas demandas do produtor rural. Então, assim, é macro esse universo do agro, né? Então, você às vezes está numa situação de um contrato, então assim, contrato, isso aí é de lei, né? Muito.
Mas tem uma questão, às vezes, sucessória dentro, né, da propriedade, às vezes um inventário que surge, alguma coisa nesse sentido. Tem a questão trabalhista também, isso é difícil não acontecer, né? Sempre vem essa questão trabalhista, que daí envolve, né, o seu trabalho. É, acho que a questão bancária também, né, dos custeios, né, do crédito rural, né? Então, essa é uma demanda que é bem repetitiva dentro desse meio. A questão possessória, de regularização, a parte mais documental, né, em cartório. Gel normalmente dá uma dorzinha de cabeça, né? A divisa ali, né? Às vezes tem uma sobreposição de área, isso já é uma dor de cabeça, sim, para o produtor rural. Mas, assim, a questão, né? Nós estamos aí na iminência da reforma tributária, então isso também, né? Acredito que, principalmente a partir do ano que vem, vai impactar muito a vida deles, né? A questão tributária. Mas é um universo bem macro. Você tem que entender um pouco de tudo para conseguir auxiliá-los nas demandas. Isso aí, gente. Quero agradecer a senhora, doutora. Muito obrigado mesmo por ter disponibilizado seu tempo, ter vindo aqui, ter. Assim que eu fiz o convite de pronto, a doutora aceitou para falar um pouquinho sobre isso, sobre esse universo do agro, né? Eu que E agradeço, esclarecer Ricardo. alguns assuntos aí. E para quem quiser falar com a doutora, quem quiser saber mais, eu vou deixar aqui marcado o Instagram dela, o telefone dela, e aí vocês podem entrar em contato. Tá bom, doutora? Muito Muito obrigado obrigada, viu, mesmo. Ricardo?